Pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Emerson Rodrigues e eu vou fazer algumas análises, tá? Sobre alguns vídeos do YouTube. O que eu falo? Eu falo de inteligência emocional, eu falo de consciência, tá? Eu sou especialista em meditação, sou psicanalista, eu trabalho com a mente humana. Enfim, eu vou pegar um canal de um amigo meu, do Nilson. Um abraço para você, Nilson, do Novo Yoga, e a gente vai fazer algumas análises, porque ele fala muito de não dualidade, de consciência, de espiritualidade, e eu creio que vai fazer muito sentido na vida de vocês. Então presta atenção. Vamos lá, vamos fazer uma análise desse vídeo aqui, ó. Por que bananas apodrecem? Por que elas não podem durar para sempre? Eu sempre compro uma dúzia. E se eu esqueço de comer por alguns dias, logo elas apodrecem. Por que apodrecem? Porque não podem durar para sempre. Pois apenas uma coisa pode durar para sempre. Dura para sempre aquele onde tudo parece apodrecer. Olha que incrível. Só em 44 segundos de vídeo dá pra gente ter uma noção por que o ser humano sofre, tá? Tudo nessa terra, tudo no ambiente físico nosso não dura para sempre, tá? Tudo que for físico, tudo que começa vai acabar. E por que vocês acham que o ser humano sofre? Ele sofre pelo fato de que ele não quer que acabe. Você procura prazer e foge da dor. Quando você está no prazer, você não quer que acabe, só que o prazer não é felicidade. A felicidade está nas coisas mais simples da vida. E o que eu vejo hoje muito nesse mundo digital? Tem muitos coaches colocando ali seus milhões à mostra, mostrando a mansão, os seus carros de milhões e assim, ó, gente, eles mostram uma felicidade superficial. O bem material nunca vai te trazer felicidade. Ele vai te trazer liberdade territorial, tá? Mas a felicidade está nas coisas mais simples da vida. O que você tem que entender? O dinheiro é importante, sim. O dinheiro é maravilhoso, sim. A gente precisa do dinheiro. Mas o problema é quando você se apega com o dinheiro. Quando você consegue bens materiais e você não quer que nada acabe. Vamos seguir o vídeo aqui. Afinal, não são apenas as bananas que apodrecem. Olhe em volta. O que não apodrece? Tudo parece apodrecer. Em tempos diferentes, é claro. Mas no final, tudo apodrece. Por que tudo apodrece? Pois apenas uma coisa pode durar para sempre. Dura para sempre é aquele onde tudo parece apodrecer. Por um momento, pare e busque por aquilo que não parece apodrecer. O que o Nilson está falando aqui? Ele está falando de consciência. Ele está falando de você conhecer a si mesmo. O que nunca acaba. O que sempre permanece. Gente, essa descoberta de si mesmo, você precisa observar primeiro o que você não é. Tudo que você vê, sentir, ouvir, não é você. Você é a consciência que observa isso. É muito bonito eu estar falando uma teoria aqui para vocês, eu estar falando com o intelecto de vocês, mas isso é muito profundo. A única coisa que nunca acaba é a impermanência. Tudo é impermanente, mas a impermanência ela continua fazendo um ciclo. Não sei se vocês conseguem me compreender. Tudo que você tem que fazer nesse mundo é focar nas coisas que você controla, entre aspas, tá? E as coisas que você não controla, por exemplo, o pensamento das outras pessoas, você aceita, você deixa tudo ir. Então você vai começar a fluir com a existência. Então ele está falando de uma coisa aqui que realmente é imortal. O que não apodrece? Presta atenção. Vamos continuar aqui. Eu te adianto, não irá encontrar. Mas te garanto, absolutamente existe. Dura para sempre é aquele onde tudo parece apodrecer. Aqui ele está falando de não dualidade.
Por que ele diz não irá encontrar? Porque o que procura por esse estado é o ego, tá? Tem uma história do ursinho Puff. Dizem que o ursinho Puff foi na floresta e ele, sem procurar nada, apareceu um monte de potes de mel na frente dele. Aquele dia ele se lambuzou todo. No outro dia ele foi para casa e ele pensou, amanhã eu irei procurar mel. Quando ele foi procurar, ele não encontrou mel. Vocês já perceberam que o estado de felicidade, não estou dizendo de prazer, de felicidade nas coisas pequenas da vida, não é você que procura, ela simplesmente vem. Uma vez um pai falou para mim, Emerson, não consigo fazer meu filho feliz. Eu disse, a felicidade é uma consequência. Você precisa estar feliz para você poder transbordar. Então não procure, apenas vá aceitando. Isso entra num contexto até contraditório de eu falar para vocês. Quando você não procura, você vai achar. Por quê? Porque não está no final da montanha, não está em você alcançar um objetivo para a felicidade, não está em você alcançar um objetivo para você descobrir a vida. A vida é um mistério para ser, de como funciona a vida é um mistério para ser vivido. O segredo está na escalada da montanha, o segredo está na viagem. Para você encontrar o que o Nilson está falando aqui, você precisa ir além do tempo. O que é o tempo, Emerson? O tempo é passado e futuro. O que é o passado? Tuas memórias, o que está arquivado no teu cérebro. O que é o futuro? Tua imaginação. Ambos não existem, gente. E daí a gente sempre joga nossa felicidade para o futuro e acaba sofrendo. Quando eu me aposentar, quando eu ter tantos milhões na minha conta, eu vou ser feliz. Isso não existe. Daí quando você alcança esse objetivo, a tua vida fica sem graça. Não tem lógica. Então presta atenção. Vamos voltar para o vídeo. Encontra para sempre aquele que onde tudo parece buscar. Se tudo o que observa apodrece, o que pode me dizer sobre esse que observa apodrecer? Esse que observa apodrecer não tem forma alguma. Tudo que tem forma parece apodrecer. Esse que observa não tem nome algum. Tudo que tem nome parece apodrecer. Esse que observa não tem causa nenhuma. Tudo que tem causa parece apodrecer. Olha que engraçado. No processo meditativo, quando você fecha os olhos, você começa observando os pensamentos. Se você fechar os olhos agora e ficar esperando o pensamento, você vai ver que você consegue observar o pensamento. Aí vai vir uma pergunta na tua mente, quem eu sou? Eu sou o pensamento ou sou o observador? Aí vem o que Krishnamurti, um dos grandes filósofos indianos, vou chamar de filósofo, né, porque ele não se considerava filósofo, mas enfim, um grande pensador, ele falava do observador e a coisa observada. Quem é você? Eckhart Tolle, no Poder do Agora, ele diz assim, quando eu comecei a observar os pensamentos, eu percebi que eu não era meus pensamentos, a minha consciência expandiu. Eu realmente pude perceber quem eu sou. O ser humano vem para esse planeta, ele sai correndo atrás meus filhos, minha casa, meu dinheiro, mas ele não pergunta quem ele é. É a primeira pergunta básica que você deveria perguntar. Por que você nasceu? O que morre? Essas questões são questões muito profundas que a sociedade foge de si mesma, mas são as questões mais importantes que existem. É a questão de você entender como que a vida funciona. Como que você funciona? Será que realmente você está aqui para vencer na vida? É estranho isso. Porque todo mundo que vence na vida, todo mundo que consegue aqueles objetivos, quando você consegue muito dinheiro, daí você vai procurar fama para fortalecer teu ego. Porque você não sabe quem você é, então você vai depender das outras pessoas dizerem quem você é. E por que quando conseguem fama entram em depressão? Por que muitos famosos se suicidam? Por quê? Porque eles estão procurando a essência e eles jogam para fora essa essência. Eles tentam preencher algo interno com algo material. Não vai te preencher. Dá um exemplo, Emerson. Se eu pegar um cachorro aqui, abrir um cachorro no meio, você vai dizer tem pulmão, fígado, rim. Isso é teu intelecto lendo o que você está vendo, o que você está sentindo naquele momento. Mas e se eu trazer o amor, você sabe me explicar?
Talvez você diga, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido. Não, isso não é amor. É isso que vai além do tempo. É essa essência que precisamos descobrir dentro de nós. Vamos voltar. Esse que observa não tem origem nenhuma. Tudo que tem origem parece apodrecer. Esse que observa não vai para lugar nenhum. Tudo que tem futuro parece apodrecer. Esse que observa é vazio de tudo. E por conter tanto espaço vazio, parece atrair tudo aquilo que parece preencher. Aquilo que transborda de eternidade parece atrair tudo aquilo que parece apodrecer. O silêncio é um convite para o barulho. Um eterno convite. Olha como isso é profundo. Na religião espírita, por exemplo, eles dizem que quando a gente morre, nós vamos para os planos astrais. Nós temos um corpo astral. O que é esse corpo astral? O corpo astral é o corpo da tua emoção. Tá? Existe o teu corpo físico e existe o corpo emocional, se é que pode se chamar isso de corpo. Então eles sempre pensam assim, ó, quando nós morrermos, nós vamos para o paraíso, lá nós vamos viver em paz. Eles sempre estão jogando a felicidade no futuro. Quando o Nilson está falando desse vazio, vocês já perceberam que quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde qualquer coisa, quando a gente muda de casa, quando você se casa de novo, abre um vazio existencial dentro da gente? Esse vazio é o vazio da mudança. Porque não é medo da morte que o ser humano tem, é medo da mudança. E tudo está em mudança. Não tem como a gente controlar. Se você parar para perceber, faz muito sentido o que eu estou dizendo para você. Tudo está em mudança. O que é o contrário da morte? Nascimento. Tudo que nasce tem que morrer. Mas a vida vai muito além. Você precisa descobrir o sentido da tua vida. Você precisa descobrir quem é você. Ah, Emerson, para você está falando isso? Você já descobriu? Eu creio que tudo tem um tempo. Só que você não precisa ficar procurando desenfreado esse processo de paz dentro de você. É um amadurecimento que acontece. As pessoas hoje, existe uma evolução física que a gente vê realmente, uma evolução física, um bichinho está crescendo. As plantas também, as árvores, está tudo em mudança, tá? Mas e a evolução psicológica, será que existe? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para você. As pessoas amadurecem fisicamente, envelhecem, mas psicologicamente às vezes continuam as mesmas. Você já conversou com pessoas que realmente são velhas, mas a cabecinha é desse tamanho, você não aproveita nada do que ela fala. Parece uma criança, parece que ela não saiu da 5ª série. Então é muito louco o que eu estou falando. Então o processo de descoberta de si mesmo é o que você deve gastar energia. E perguntar para si mesmo, fazer pergunta para si mesmo. Poxa vida, o que é minha vida? É só comer, dormir, fazer sexo e acabou? Que isso, gente? Tem um guru indiano que diz assim, as pessoas não estão vivendo, estão sobrevivendo. Estão sobrevivendo. Eu sou especialista em hipnose. Quando eu comecei a hipnotizar as pessoas, que eu comecei a perceber que o maior hipnotizado era eu. Que o processo hipnótico, você faz a pessoa imaginar, imagina uma porta, imagina uma escada, imagina isso, ela começa a mudar a realidade dela, ela entra em uma realidade paralela. Não jogue nada para o futuro. Seja você, descubra sua essência. Logo a gente vai entrar nesse observador. Vamos lá. Quão leve um coração tem que estar para conseguir notar que é por isso que bananas apodrecem? Só de falar a palavra coração dava para mim fazer uma live para vocês. Você já percebeu que às vezes você fica dividido entre o coração e a mente? Nós fomos programados para sermos bonzinhos. Faça o bem para os outros. Mas às vezes você está tirando de você para fazer para o outro. Então não tem sentido isso. Às vezes a tua mente diz assim, ó, faça isso, 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 aquilo. Mas o teu coração está dizendo, não, não quero. A primeira coisa para você descobrir a essência, você tem que ser você mesmo. Aprenda a dizer não para as pessoas. Às vezes o teu coração está dizendo não, mas a tua mente sim, por quê? Porque você quer ser uma pessoa boa. Isso não é você ser bondoso, isso é burrice emocional.
Não precisa ser grosso com as pessoas. Só estou dizendo para você ser você. Por que vocês acham que a maioria dos casais se separam? Porque eles ficam fingindo quem eles são. A gente vai ter defeito, nós somos humanos. O que eu descobri? A imperfeição é maravilhosa. Tudo na natureza é imperfeito. Daí o que você faz? Você se esforça 1% ao dia para melhorar como pessoa. Só isso. Sem cobrança psicológica. Tira esse negócio que você é um pecador, que Jesus morreu pelos teus pecados. Aqui eu estou falando de expansão de consciência real. Que eu estou falando de espiritualidade raiz. Não faz sentido isso. Porque quando alguma religião coloca que você é pecador, eles criam culpa em você. E se eu criar culpa em você, eu tenho você na minha mão. Você já percebeu que quando você se sente culpado, você se faz de tudo para outra pessoa? Eu já tive pessoas que casaram com... que eu conheci casais, que eles estavam casados, de repente um deles ficou doente. Vamos dar um exemplo aqui. Deu câncer na pessoa, a pessoa ficou sofrendo junto com a outra lá só por ser boazinha, por ela não dizer não, por ela não olhar para dentro. E daí não faz sentido, você está mentindo para você e está mentindo para o outro. Primeira coisa, aprenda a dizer não. Comece pelo básico, tá? Vamos lá. Acabou. Essa daqui é a parte mais importante do vídeo. Silêncio. Eu vou terminar esse vídeo te ensinando uma coisa muito poderosa. Fecha os teus olhos e comece só a observar os pensamentos. Não diga esse pensamento é bom, não diga esse pensamento é ruim. Não julgue nada. Só observe. E você vai perceber que tem espaços entre eles. E esses espaços são tomados pelo silêncio. Quando Pôncio Pilatos fala para Jesus o que é a verdade, Jesus ficou em silêncio. Pôncio Pilatos ficou bravo com ele porque ele não compreendeu o que Jesus tinha falado. Jesus falou. Só que Jesus falou com o coração. Quando você está em silêncio, a tua consciência está em tudo. Às vezes você vai numa praia e você pensa assim, ó, meu Deus, a felicidade minha está nessa praia, está nesse ambiente, e não é. É porque a tua mente ficou silenciosa. Coloca uma coisa na tua cabeça. Não, coloca no teu coração. Que a mente vazia é a oficina de Deus. A mente cheia é a oficina do diabo. É o contrário da religião. Quando você está completamente vazio de si mesmo, você está em paz. É isso que nós buscamos, tá bom? Continua acompanhando, se inscreve no meu canal, dá um like e vamos fazer esse canal crescer, para que a gente atinja mais pessoas e mais pessoas comecem tomando consciência. Não mudando o mundo aí fora, esquece isso, mas mudando você, mudando elas mesmas. Comece por você.